Tiago capítulo 1, verso 12 até o verso 15. Eu peço que você compartilhe a palavra de Deus com aqueles que estão sem Bíblia, para que todos possam assim participar da leitura e do estudo da palavra de Deus hoje à noite. Tiago capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 15. Lá no finalzinho da Bíblia, logo após o livro de Hebreus, você vai encontrar o livro de Tiago, a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15. Conforme você for achando, vai dizendo amém, para que eu possa começar a fazer a leitura. Amém, irmã Marília? Graças a Deus. Tiago 1, de 12 a 15, diz assim o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Obrigado, Pai, mais uma vez, pela Tua palavra, que o Senhor possa iluminar a Tua palavra ao nosso entendimento. Fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Lidando de formas sábias com as tentações. Lidando de formas sábias com as tentações. Tiago começa a sua carta falando de provação. Mas logo no meio da carta, do capítulo 1, ele começa a falar sobre tentação. Porque é muito arriscado que em meio a uma provação, você permita que essa provação se torne uma tentação. Você é muito tentado quando você é provado. E a tentação, ela pode crescer, pode se tornar um pecado. Então, quando nós falamos sobre tentação ela é aquela situação que tem como objetivo nos afastar da vontade de Deus, nos afastar do querer de Deus, de entristecer a Deus e também de levar-nos a pecar. E nós vivemos, meus queridos irmãos e amigos, em um mundo caído, em um mundo de pecado. E a tentação neste mundo, ela é certa sobre nós. Nós somos tentados, eu digo que até mesmo dormindo, você é tentado. É tentado até mesmo dormindo. Muitas vezes você acorda de manhã e logo você é tentado a reclamar daquilo que você tem para fazer naquele dia. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você é tentado a murmurar e a reclamar. Outros são tentados a reclamar de não ter nada do que fazer. Oxe, não tenho nada que fazer. E ele começa, então, a murmurar, a reclamar pelo fato de não ter nada para fazer. Mas o fato é de que, constantemente, a tentação está diante de nós. Talvez você foi tentado a não vir ao culto hoje. E você venceu essa tentação. E, infelizmente, talvez, eu tenho certeza, não talvez, de que muitos, não só aqui na nossa igreja, mas no Brasil e em muitas outras igrejas, venceram, a tentação venceu.
eles ficaram em casa hoje. E a tentação venceu eles de não chegar à igreja. Talvez os irmãos e amigos que estão em casa estão sendo tentados nesse momento a se levantar do sofá ou levantar da cadeira e ir fazer outra coisa. Quando eu estava acompanhando os cultos pela internet, constantemente eu era tentado. Uma coisa para fazer, ou ir beber uma água, ou ir fazer alguma coisa, e deixar ali o culto, deixar ali o momento da palavra de Deus. Então, a tentação, ela está bem próxima de nós. 2 homens sábios, um chamado Donald MacDonald e John Adams, eles disseram de que a tentação, ela pode ser uma bênção na nossa vida. MacDonald diz que nada conduz tanto à verdadeira humildade como a tentação. Ela nos ensina como somos fracos. Olha só, a tentação nos ensina como somos fracos. E o fato de nós reconhecermos de que somos fracos é meio caminho andado para resistir à tentação. Todos aqueles que se acham fortes, eles acabam cedendo à tentação. Agora, John Adams, ele disse o seguinte: toda tentação é uma oportunidade de nos aproximar de Deus. Isso é fato. A tentação é uma espada de 2 gumes. Ou ela vai te levar para longe de Deus, o fato de você ceder a ela, ou ela vai te levar para perto de Deus, o fato de você ter resistido a ela. Perfeito? Há uma diferença entre provação e tentação. Tentação, meus amados irmãos, são armadilhas também enviadas por Satanás. Tentação também são armadilhas enviadas por Satanás. Satanás teve a petulância de tentar o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Imagine, se ele teve a petulância, sabendo quem Jesus era, de tentar a ele, imagine a mim, imagine a você. Ele aproveita muitas vezes, quando nós passamos por algumas dificuldades, muitas vezes ele nos tenta a duvidar do amor e do poder de Deus, do cuidado de Deus, da importância que nós temos para Deus. E nos oferece um caminho que talvez para nós escaparmos ou para aliviar aquilo que estamos passando. E este caminho que ele oferece para nós é a tentação. E é tentador. E você fala, opa, acho que é esse mesmo. É esse mesmo. Mas lá no fim você vai ver que não era este o caminho que Deus gostaria que você tivesse tomado. Ele tentou o Senhor Jesus, no seu jejum, a transformar as pedras em pães. Ele tentou o Senhor Jesus. Perfeito? Mas, será que a tentação deve ser jogada só nas costas de Satanás? Será que Satanás ele deve ser o único culpado da tentação em minha vida, na sua vida? Será que ele deve, mais uma vez, ter a costa larga e receber, mais uma vez, a culpa sobre as tentações, das tentações da nossa vida? Claro que não, meus irmãos. A tentação, ela é encorajada também pela nossa natureza caída. É isso que Tiago nos ensina ali no versículo 13 e 14. Dê uma olhadinha lá, o que ele vai falar. Versículo 13, ele vai dizer, olha, gente, ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas olha o versículo 14 que ele vai dizer. Mas cada um de nós é tentado quando atraído e engodado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera o quê, meus irmãos?
à morte. Nós somos tentados também pela nossa própria cobiça. Nós somos tentados pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso próprio desejo desenfreado, aqui dentro de nós. E note que Tiago vai dizer que uma vez que a tentação se coloca diante de nós, ela automaticamente vai gerar a cobiça dentro de nós. Ela vai gerar a concupiscência. E depois da concupiscência sendo gerada, vai dar luz a alguém. Quem que nasce? O pecado. E depois que o pecado nasce, ele está aqui dentro de nós. Mas Tiago vai dizer, sendo o pecado consumado. Não é isso que ele vai dizer? Sendo consumado o pecado, gera a morte. Ou seja, leva ao caminho da morte. E não é verdade isso? Não é verdade isso? E de que quando nós cedemos às tentações dessa vida, seja ela qual for, há caminhos de mortes. Há caminhos, quando eu sou tentado a revidar algo sobre a Luciana, que fala comigo asperamente, eu sou tentado a revidar ela. Isso gera morte. Que morte que gera aí? Gera morte da alegria, do contentamento. Não é isso? Aquele dia aquela situação acaba com o seu dia. O que Tiago quer nos ensinar? Que ele quer nos levar à responsabilidade pessoal do pecado em nossa vida. Ou seja, nós temos a responsabilidade do pecado, do conceder, do praticar o pecado em nossa vida. Perfeito? Mas, hoje à noite, queridos, eu quero dar alguns fatores aos irmãos que devemos considerar quando nós somos tentados. Perfeito? Uma vez que cada um de nós aqui somos tentados, quais são os fatores que eu devo considerar? O que eu devo levar em conta quando eu sou tentado? Primeiramente, considere o resultado em suportar a tentação. Meus irmãos, durante estes anos de ministério, não foram poucas as pessoas que eu tenho atendido no escritório, de pessoas que têm sido vencidas pelas suas tentações. Vencidas pelas tentações. E essas pessoas crentes em Cristo Jesus, elas são pessoas tristes. Elas são pessoas frustradas. Elas são pessoas que têm o nanismo na sua vida. O que é nanismo? Nanismo nós sabemos que é a deficiência de crescimento. Quando eu digo nanismo aqui, eu estou falando deficiência de crescimento espiritual. Você não vê essa pessoa crescendo espiritualmente, porque ela sempre está cedendo às tentações. Além do nanismo espiritual que a tentação leva quando nós cedemos a ela, a tentação, quando nós cedemos a ela, nos leva também à esterilidade. São pessoas que não dão frutos, que não crescem na fé, que não crescem, que não dão frutos para a glória de Deus. Então, há nisso uma motivação da parte do Senhor hoje à noite, no meu e no seu coração, para a partir de hoje se apegar ao Senhor, para suportar as tentações. Lembra da mensagem de domingo? Deus é por nós. Deus é por nós para nos ajudar a vencer as tentações que vêm sobre nós. Ele é por nós nestes momentos. Primeiramente, meus irmãos, você deve considerar os resultados presentes. Há resultados presentes, ou seja, quando eu digo presente, eu estou dizendo hoje, agora, nessa vida, quando nós resistimos às tentações. Veja como Tiago começa o versículo 12. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado,
receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido ao que o amam. Qual é o resultado presente? Tiago diz: bem-aventurado é aquele que resiste, aquele que suporta, aquele que consegue vencer na ajuda do Senhor. Bem-aventurado significa que há alegria no seu coração. Meus irmãos, vencer a tentação, resistir à tentação, traz para nós vidas cristãs mais leves. Nós somos mais felizes na nossa vida cristã. Há mais prazer na nossa vida cristã. Há mais contentamento. Sabe aquela questão diz: obrigado, Senhor, porque eu venci. Obrigado, Senhor, porque eu não cedi a essa tentação. E há algo fantástico. Quando você está em Cristo, tudo fica melhor. Porque Jesus Cristo, Ele nos liberta do poder do pecado. Ele nos liberta, o pecado não tem mais poder sobre nós. E o fato de Jesus Cristo ter nos libertado do poder, ter nos liberto, do poder do pecado, eu posso dizer não à tentação. Mas esse poder não está em mim, está em Cristo em mim. A palavra de Deus diz que nós não somos mais escravos do pecado. Aquele pecado, aquela tentação que vem sobre mim, em Jesus eu posso dizer não a ela. Não Natanael velho. O Natanael velho caía em todas. Mas o Natanael nascido de novo, a Marília nascida de novo, a Lourdes, a Marlene, a Luciana, o Paulo nascido de novo, é aquele que tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá poder a dizer não à tentação. Romanos capítulo 6, versículo 14, abra comigo a palavra de Deus lá. Romanos 6, 14. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos, que Paulo fala. À igreja, aos irmãos, aos crentes que está lá na cidade de Roma. Romanos 6, verso 14 a 17, ele vai dizer, verso 14, achou Paulo? Oh, Paulo, amém. Ele diz, porque o pecado, falando aos nascidos de novo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 17, irmãos, do mesmo capítulo, mas a graça de Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e agora, libertos do pecado, fostes feitos servos de quem? Da justiça. Olha o verso 22 ainda, o que Paulo diz. Mas, agora, queridos, libertos do pecado, e feitos agora servos de quem? De Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha que maravilha, agora nós podemos não ceder pela força do Senhor em nós, e esse não ceder produz em nós a santificação. E note que agora em Cristo as tentações podem ser não mais contra nós ou contra você. As tentações agora ela pode ser por você, por mim, porque ela pode trazer crescimento na minha vida. Há uma música que o Fernandinho tem música boa, algumas músicas boas, e uma das suas músicas ele diz, não mais escravo. E a letra dessa música diz, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abrir o mar para eu passar por ele, o perfeito amor de Deus me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar que eu sou filho de Deus. Filho de Deus, liberto do poder do pecado.
Ele nos libertou. Louvado seja o nome do Senhor. E o fato, irmãos, de nós não cedermos por Jesus Cristo, isso nos equipa para sermos usados por Deus. Amém? De nos tornarmos homens de Deus, genuínos, com valor nesta vida. Sabe aquele metal que é trabalhado, que é purificado? Assim é a nossa vida, quando nós estamos em Cristo, e resistimos em Cristo, nós somos fortalecidos, nós somos tornados fortes, puros, para a glória do Senhor. Sabe o que Martim Lutero disse? Martim Lutero, o grande reformador, ele disse assim: o cristão que foi tentado vale 1000 cristãos que não foi tentado. O cristão que foi tentado e resistiu, obviamente, vale 1000 cristãos que não foram tentados. Por que ele diz isso? E após a sua frase, ele conta uma história. A história, meus amados irmãos, dos mastros de navio. Quantos conhecem, já viram o mastro de um navio, né? Aquele pau que fica bem no meio do navio, aquela madeira, para segurar a vela. Diz que nos tempos antigos, quando os grandes navios militares, navios mercantes, os grandes donos de navios, quando eles queriam comprar esses mastros, eles procuravam um dono de uma propriedade, onde tinha diversas árvores. E ele ia até esses donos da propriedade e escolhia a árvore na qual ele queria fazer o mastro. Mas havia uma condição. Ele pedia que todas as árvores que estavam ao redor daquela árvore que ia ser o mastro fosse derrubada. Todas fossem derrubadas. Por quê? Para que aquela árvore pudesse resistir todos os ventos que viessem. E aquela árvore então crescia, recebendo sobre ela todos os ventos, ventos fortes, tempestades. E quando aquela árvore estava pronta para ser um mastro, era uma árvore forte, era uma árvore robusta, porque ela resistiu todos os ventos fortes. Estava pronta para ser um mastro de um navio. É por isso que Martim Lutero diz isso, que um cristão que foi tentado e resistiu vale mais do que 1000 cristãos que não foi tentado, porque ele se tornou forte. Louvado seja Deus. Ele cresceu, ele desenvolveu. Este é o resultado presente. Há resultado presente quando nós dissemos não às tentações. E por último, hoje à noite, queridos, para concluir, há resultado futuro. Amém? Além de você ser feliz, bem-aventurado aqui, há resultados na glória. Bota a sua Bíblia para concluir, lá para Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer assim: bem-aventurado, já falamos que o homem que suporta, ele é bem-aventurado, feliz, ele cresce, ele se torna maduro. O homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá, olha aí, a recompensa futura, gloriosa, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meus amados irmãos, há recompensa futura para aqueles que suportam as tentações. A Bíblia fala sobre 4 coroas. Primeiramente, a Bíblia fala sobre a coroa da alegria, a coroa do gozo. Depois a Bíblia fala sobre a coroa da justiça. E depois ela fala da coroa da glória. E por último, a Bíblia fala sobre a coroa da vida. Essas coroas, elas são tidas como galardões para os servos fiéis lá na glória. Mas a pergunta que vem para nós nessa noite: o que é a coroa da vida? Que aqueles que resistem às tentações receberão.
Para muitos estudiosos bíblicos, diz que a coroa da vida é a própria vida eterna. É a própria vida. A coroa consiste a vida, porque a vida é a certa possessão do cristão. Em Cristo nós obtemos a verdadeira vida. É a promessa do Senhor para aqueles que o amam. Qual que é a promessa do Senhor para os que o amam? A vida eterna. João falou sobre isso. João diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A recompensa, a coroa da vida, é a vida eterna para sempre ao lado do Senhor. Então há esse pensamento de que a coroa da vida é a própria vida eterna. Mas há um outro pensamento que eu gostaria de deixar para os irmãos, que a coroa da vida é uma recompensa, além da vida eterna. É um galardão para aqueles que com fidelidade servem a Deus nesse tempo. Aqueles que com fidelidade têm resistido às tentações. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, o último livro da Bíblia, Apocalipse 2, 10. Eu já estou terminando. O Senhor Deus está falando sobre a igreja de Esmirna. E olha que interessante o que Jesus vai falar da igreja de Esmirna. Jesus vai dizer assim: nada temas, falando à igreja de Esmirna, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí o Senhor diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, muitos veem a coroa como um prêmio, como um galardão, a fidelidade dos servos do Senhor. E sabe, meus irmãos, que é muito interessante, é que todos esses galardões, todas essas coroas que estão reservados para os servos fiéis, serão entregues pessoalmente por Jesus. Oh, como é bom ser fiel, como é maravilhoso ser fiel. Eu fico animado quando eu prego sobre isso. E eu peço, Senhor, me ajuda a ser fiel. Ajuda-nos a ser fiel para recebermos da mão dos nossos Salvador os galardões, as coroas que Ele tem reservado para nós. Será entregue àquele crente que amou verdadeiramente ao Senhor e que passou por provas passageiras neste mundo. Ele será plenamente e completamente recompensado no porvir. Depois das provas aqui, haverá recompensa para a glória do Senhor. Amém? É a coroa para o vencedor, a coroa da vida. É o prêmio final pela sua fidelidade. Pela sua fidelidade. E sabe o que é mais lindo disso tudo? É que cada crente aqui pode obter essa coroa. Cada um de nós. Cada um de nós. Basta cada um de nós nos aproximarmos do Senhor e suportar com perseverança, dia a dia, as tentações que vêm sobre nós. Amém? E assim sendo, será e já está reservado para você a coroa da vida. Aqueles que foram provados ou tentados e foram aprovados. Louvado seja o Senhor. E a pergunta última que vem em nossa mente: pastor, o que faremos com os galardões que receberemos? Porque a Bíblia diz que os salvos receberão, os fiéis receberão. E essas coroas, elas são destinadas, hoje não é o estudo de hoje, mas essas coroas são destinadas para alguns. O que nós faremos com ela? Será que andaremos na glória com uma coroa, com um galardão? Meus amados irmãos, tudo aquilo que ganharmos como galardões, nós um dia a depositaremos aos pés daquele que nos amou e nos salvou.
Você está em Apocalipse, vá para o capítulo 4, verso 10 comigo. Apocalipse 4:10 diz: os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, o que vive para todo sempre. E o que eles faziam? E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja Deus. Que maravilha! Essa será a grande alegria nossa, um dia lá na glória. O fato de estar lá, né, Marília, já é uma bênção. Mas também nós poderemos, mediante a nossa fidelidade aqui, honrar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E naquele dia, cada um de nós possamos estar cheios de galardões para lançar aos pés do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus aplique a sua palavra no mais profundo do nosso coração. Que ao levantarmos amanhã cedo, a nossa oração seja: Senhor, me ajuda, eu vou ser tentado ou tentada hoje. Com certeza, me ajuda a vencê-la. Não na minha força, porque se por mim mesmo, mas com a força do Senhor. Seja o que for, seja em casa com a família, seja no trabalho, seja no trânsito da borda, né? Nos buracos da rodovia. Cadê o Vitor? Está ali, estourou o pneu essa semana, a roda. Seja onde for, vamos ser tentados. Que naquele momento possamos lembrar da mensagem de hoje, que há recompensa para aqueles que resistem às tentações. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esta noite de culto, por esse tempo tão precioso de oração, de louvor, de adoração ao teu nome, de estudo da tua palavra. O Senhor sabe a nossa fraqueza, o quanto carecemos do agir e do poder do Senhor. Então ajuda a mim e ajuda os meus irmãos e irmãs nesta noite a sermos vencedores e vitoriosos diante das tentações dessa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos recitar nossa divisa? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe.